Olá, meus amigos de todo o Brasil, e em especial vocês produtores rurais. Aqui quem fala é Celso Ricardo, consultor em gestão estratégica em agronegócio. E eu venho hoje apresentar através desse vídeo um raciocínio rápido que vocês entendam bem como que está funcionando a questão do endividamento, pronunciamentos da CEO do Banco do Brasil, enfim. Existem muitas situações por debaixo dos panos que muito pouco se comenta. Mas, a partir da narrativa da CEO do Banco do Brasil, o posicionamento do governo federal e analisando aqui a própria estrutura de investimentos do Banco do Brasil, eu quero trazer para vocês um raciocínio rápido para vocês entenderem bem como essa trama, e aí sim uma trama golpista do governo juntamente com o Banco do Brasil, pode atingir diretamente ou já vem atingindo diretamente o produtor rural brasileiro. Nós vimos recentemente que a CEO do Banco do Brasil ela se pronunciou de uma maneira contrária a um grupo de advogados que está orientando ou que vem orientando os produtores rurais que têm linhas de crédito ou endividamento com o Banco do Brasil a não buscar a renegociação com o banco e sim a recuperação judicial. Então eu, Celso Ricardo, estou orientando todos os produtores rurais brasileiros que estão endividados. Não renegociem com o banco, procurem um advogado e entrem com um processo de recuperação judicial. A menos que o banco, na renegociação da dívida, ele zere os juros, busque a renegociação com base na CPR principal e a partir daí, aquela renegociação de 3,5%, 5,5%, 7%, aí sim esses percentuais são válidos. Agora, se os bancos quiserem renegociar a dívida, mantendo os juros passados, não renegocie. Busque um advogado e entre sim com um pedido de recuperação judicial, ok? Mas analisando a relação de investidor do Banco do Brasil, é possível a gente entender o porquê que o governo federal pode estar tramando, pode estar desenvolvendo essa trama golpista contra o agronegócio, e isso eu afirmo e não tenho dúvidas. A partir da minha análise eu tenho certeza que esse é o caminho, que esse atual governo federal, chefiado pelo Lula, que chamou o agronegócio de fascista, que é totalmente contra o agronegócio brasileiro, pode sim estar tramando uma ação golpista contra o agro, fazendo com que ele, governo, venha a incentivar o Banco do Brasil a se manifestar com relação a essa situação que nós vamos apresentar aqui agora. Governo federal, ou nós podemos dizer a União Federal, ela tem 50% mais um das ações do Banco do Brasil. Então ela a União é a grande controladora do banco. Lembrando que Lula é o presidente do Brasil, chama o agro de fascista, está com o pé no acelerador para a reforma agrária, então é um governo de esquerda totalmente contra o agronegócio. Os demais percentuais ficam a cargo de quê? 23,3% do capital estrangeiro, e aí entra a China também com muita força, até porque o banco chinês emprestou um montante financeiro significativo para o Banco do Brasil, prestem atenção, e 26,3% está em cima do capital nacional. Então o governo federal tem 50% mais um e a China tem um grande aporte financeiro do Banco do Brasil também, e todo mundo sabe os interesses da China com relação ao agro brasileiro. A CEO do Banco do Brasil se manifesta a partir dessa situação dos advogados que estão orientando os produtores rurais que têm endividamento com o Banco do Brasil a fazer a recuperação judicial. Ela se mostra contra, se pronuncia contra o produtor e também a esses advogados, porque renegociar dívidas mantém o banco com a mão, com o controle em cima do produtor rural. Renegociar dívidas, considerando os juros que já vem se sobrepondo a dívidas antigas, isso é um abismo completo e total para o produtor rural brasileiro. Então a minha orientação, não renegocie dívidas se não zerarem os juros antigos e partir de um princípio de renegociação da CPR principal. Caso contrário, recuperação judicial direto. E aí nós podemos analisar o seguinte, eu estou com o relatório de investidor aberto. Primeira situação, estrutura acionária do Banco do Brasil. Nós sabemos então que o governo federal detém o comando, o controle por ser o maior acionista. Então ele tem poder de decisão com relação ao Banco do Brasil. E como eu já expliquei, o atual governo de esquerda considera o agro fascista, está
com o pé no acelerador para a reforma agrária, tem a China como um grande investidor do capital estrangeiro dentro do Banco do Brasil e a maior interessada no agro brasileiro. Então aqui está sendo desvendado essa trama golpista do atual governo contra o agro. Relação governo atual e o agro. Aí nós entramos assim, ó, o atual governo já se manifestou publicamente contra o agronegócio, muitas vezes em tom ideológico. Então esse discurso coloca o agro realmente como inimigo político. E aí, essa orientação como controlador do banco vem em cima da CEO do Banco do Brasil para se manifestar a partir desse recurso que é viável para o produtor chamado recuperação judicial e não a renegociação de dívidas. Aí nós podemos entrar, né, no comentário da CEO aqui sobre inadimplência, que critica a recuperação judicial e reforça a renegociação. Ela defende o interesse direto do banco com isso, não do produtor, que fique bem claro para todo mundo. Então, uma possível orientação do governo, e que faz todo sentido para nós, supor que o posicionamento da CEO não seja apenas técnico-financeiro, mas também político. Então, a CEO do Banco do Brasil se manifestou com certeza com interesses políticos. Como o governo que controla o Banco do Brasil, então ele quer desestimular a recuperação judicial, porque coloca o banco de lado, e manter a renegociação, que aí o Banco do Brasil e o governo ficam com a mão, com o domínio sobre o produtor rural brasileiro, não dando a ele condições, sim, de se reerguer a partir de uma recuperação judicial. Então, conclusão, essa análise toda é plausível e coerente. O Banco do Brasil é controlado pelo governo, o governo tem a narrativa ideológica contra o agro, a CEO, ao se posicionar contra a recuperação judicial e a favor da renegociação, reforça a linha de interesse do governo federal e dos bancos ao mesmo tempo. Portanto, não dá para separar o comentário da CEO do contexto político maior, onde o governo federal, como o maior controlador do Banco do Brasil e contra o agro brasileiro, se manifestou com certeza incentivando ou orientando a CEO do Banco do Brasil a se posicionar contra a recuperação judicial e a favor das renegociações, prejudicando diretamente, mais uma vez, o produtor rural brasileiro.